Já assisti boa parte dos 80, 90% das séries do Netflix em italiano, no original, assim, é muito bom. As séries são muito boas. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Kansas, acho que é esse aqui que eu me atrapalhei a aula passada. Então, vou mostrar qual foi a minha atrapalhada. A Kansas Farm Products Company usa uma máquina que enche sacos de 50 libras de semente de milho. No passado, a máquina apresentava um desvio padrão de 0,75. Com o intuito de obter pesos mais comparáveis, os mecânicos substituíram algumas peças gastas da máquina. Uma amostra de 61 sacos foi extraída da máquina já reparada, que acusou uma média amostral de 50,13 e um desvio padrão de 0,48. Ao nível de 0,05 de significância, teste a suposição de que os pesos são mais comparáveis com a máquina reparada. Então, vamos pegar assim, ó, desvio padrão, máquina não reparada. Então, a ensacadora, né? A máquina não reparada, o que foi usada assim ao longo de vários anos, então você conhece já o desvio padrão populacional dessa máquina. 0,75 libras. Tá a variação lá entre digamos, a variação média dos pesos dos sacos, né? Com o intuito de obter, então, pesos mais comparáveis, os mecânicos fizeram um reparo na máquina. Então, máquina reparada. Então, veja que a máquina não reparada foi usada por anos, de tal forma que foram preenchidos muitos sacos de 50 libras com essa máquina não reparada. Então, eles têm o valor do desvio padrão populacional medido no longo prazo, ao longo dos anos que foram usados essa máquina. Por isso, você tem isso aqui como sigma. Aí, os mecânicos repararam a máquina e fizeram testes com 61 sacos, preenchimento de 61 sacos de cereais. Então, eles obtiveram um desvio padrão amostral de 0,48 e o tamanho da amostra aqui é igual a 61. Ao nível de 0,05 de significância, teste a suposição de que os pesos são mais comparáveis com a máquina reparada. Então, a hipótese alternativa seria assim: o desvio padrão populacional da máquina reparada é menor que o desvio padrão populacional aqui da máquina sem um reparo, 0,75. Então, eu tô usando esse 0,75 aqui porque é o desvio padrão populacional que se tem na máquina na condição de não reparada. Então, se usou essa máquina por anos naquelas mesmas condições e foram sendo pesados os sacos lá de milho, seja lá o que for que ela ensaca, e obteve esse desvio padrão. Então, como foi medido ao longo prazo, isso aqui é o desvio padrão populacional. Após o reparo, encheram 61 sacos, obtiveram uma amostra de 61 sacos, e o desvio padrão deu 0,48. Então, é para a gente testar a afirmação de que os pesos são mais comparáveis com a máquina reparada. Ou seja, a afirmação original diz o seguinte: o desvio padrão populacional é menor na máquina reparada do que na máquina que não foi feito o reparo. Então, eu poderia dizer assim que hipótese nula, você tem aqui o contrário da hipótese alternativa. Então, você tem isso aqui, maior ou igual que 0,75. Então, é um teste unilateral
lateral esquerdo. Então, vou representar aqui a distribuição Qi quadrado, né? Vou colocar aqui desse jeito mesmo, desse lado mesmo, o esquema do gráfico, né? Então, vou tentar representar essa distribuição, que é assimétrica. Aqui está, né? 0,05 o nível de significância. Então, essa área 0,05, a região crítica, como é um teste unilateral esquerdo, a região crítica ela está toda à esquerda. Então, você tem o número de graus de liberdade, eu estou agora representando pela letra Ni, o número de graus de liberdade é N menos 1, que é igual a 60, e eu preciso do valor crítico aqui. Então, o valor crítico é o Qi quadrado da esquerda, left, e eu vou buscar isso aqui numa tabela da distribuição Qi quadrado. Então, se eu tenho 0,05 à esquerda, à direita eu tenho 1 menos 0,05, né? Porque a gente tem que saber consultar a tabela. Então, à direita aqui, só para você saber, eu tenho, ó, daqui, desse valor crítico à esquerda até o final aqui, eu tenho uma área de 0,95, né? Só para você saber. Por quê? Porque cada tabela você consulta do jeito que tem que ser consultado, né? Então vamos lá ver a tabela da distribuição Qi quadrado, que eu acho que é a tabela A4. Então, aqui, ó, Qi quadrado. Aqui na primeira coluna você tem os graus de liberdade, né? Degrees of freedom, graus de liberdade. Nessa primeira linha aqui, você tem a área to the right of critical value, área à direita do valor crítico. E aqui no meio da tabela você tem os valores críticos. Então repare aqui, o nível de significância 0,05 é um teste unilateral esquerdo, então esse 0,05 está todo na cauda esquerda. O 0,95 fica à direita, né? Então a gente tem que procurar 0,95 com 60 graus de liberdade, porque é a área à direita. Então 0,95 está aqui, 60 graus de liberdade, 0,95, 60 graus de liberdade, pelo que eu estou vendo aqui é 43,188. Então o valor crítico, 43,188. Agora nós vamos calcular a estatística de teste. Estatística de teste. Se não me engano, a estatística de teste é Qi quadrado igual a N menos 1, que multiplica a variância amostral, né, o desvio padrão amostral ao quadrado, né, a variância é desvio padrão ao quadrado, dividido pelo desvio padrão populacional ao quadrado. Isso aqui deve estar lá na transparência aqui da última aula, que eu acho que é a aula... Deixa eu ver aqui, vamos abrir. Acho que é a aula 8. Então, tá aqui. Data modificação. Não, acho que eu registrei como aula 8 aqui o material, mas vamos procurar aqui. E aqui está a distribuição, tá aqui. Eu conferi porque sabe como é que é, né? Tanta coisa, né, que pode ser que a gente pode se confundir. Então, vamos lá, calcular isso. Isso aqui vai ser igual a 60, que multiplica por 0,75 ao quadrado. 0,75 quadrado? Não, 0,48. 0,48. Então vamos lá apagar, né? Cadê aqui a borracha? Tá meio lento o meu caderno. Joia, né? Então aqui é 0,48, 0,75 ao quadrado. Então isso fica
Deixa eu fazer aqui. Dá 24,576. O senhor já fez essa questão. Pois é, mas é porque no final eu concluí uma coisa errada. 24,576. Então, né? Porque a gente tá. Às vezes a gente faz as coisas, como se diz, no automático, né? E a questão é que a distribuição Z, né, a distribuição normal padronizada, e a distribuição T, essas distribuições são simétricas em torno da média. Então, se você tivesse um valor crítico 43 e a estatística de teste desse 24, automaticamente você dizia, não caiu na região crítica. Mas aqui, ó, ela caiu sim na região crítica. Olha, a região crítica, ela está abaixo do 40. Esse foi o erro da conclusão. Então, a estatística de teste caiu na região crítica. Então, aqui nós rejeitamos a hipótese nula, e a afirmação original era que os pesos dos sacos eram mais comparáveis, mais consistentes, desvio padrão populacional menor, para a máquina reparada. Então, a afirmação original não continha a igualdade, né? Então, a afirmação original é que o desvio padrão populacional aí é menor que 0,75. Como nós rejeitamos a hipótese nula, então os dados amostrais apoiam a afirmação ou a suposição de que os pesos são mais comparáveis com a máquina reparada. Então eu fiz questão de refazer esse exercício porque eu dei uma mancada. A gente está acostumado com a distribuição normal, padronizada, simétrica, e você diria, olha, a estatística de teste deu menor que o valor crítico. Só que a distribuição Q quadrado não tem valores negativos, e essa estatística de teste caiu na região crítica. Então aqui a gente rejeita a hipótese nula. Bom, deixa eu ver aqui, vou fazer só mais um aqui com o Q quadrado. Deixa eu só achar algo interessante. Também nem sei qual que eu fiz, porque sabe, a gente esquece. Então, tem aqui, a aula passada eu ensinei vocês como achar valores. Esse aqui dos altímetros, eu não lembro se a gente fez. Os altímetros de avião. Mas enfim, feito isso, eu tinha que fazer para não levar uma coisa errada, para que vocês não levem um conhecimento equivocado aí. É sempre bom a gente estar atento, né? Lembrando que lá por sábado eu vou lançar umas videoaulas aí, fazendo vários tipos de testes de hipótese, porque hoje ainda a gente vai aprender mais algum tipo de teste de hipótese. Joia, né? Bom, então, e esse tipo de conhecimento é importante em várias áreas da ciência e da tecnologia. Bom, então vamos lá, né? Deixa eu usar aqui uma caneta. Então você tem aqui a Stewart Aviation Products Company, utiliza um novo método de produção para fabricar altímetros de avião. Uma amostra aleatória de 81 altímetros acusou erros com desvio padrão de 52,3 pés. FT é pé. 3 pés, aproximadamente 1 metro, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o tamanho da amostra, que é igual a 81. Portanto, o número de graus de liberdade é 80, para esse caso. Nós temos o nível de significância alfa igual a 0,05. E o desvio padrão amostral aqui deu 52,3 FT, pés. Que tipo, você está no avião lá, o piloto fala, nós estamos aqui em altitude de cruzeiro a 33 mil pés. 33 mil pés é aproximadamente 11 mil metros.
Então, enfim, 3 pés é aproximadamente 1 metro. Bom, ao nível de significância de 0,05, teste a afirmação de que a nova linha de produção tem erros com desvio padrão diferente de 43,7, que é o desvio padrão do método de produção anterior. Então, a afirmação que nós vamos testar aqui não contém a igualdade. Olha, ao nível de 0,05 de significância, teste a afirmação de que a nova linha de produção tem erros com desvio padrão diferente de 43,7. Então, isso aqui, como não contém igualdade, essa afirmação vai ser alocada na hipótese alternativa. Então, você tem aqui H1, desvio padrão diferente de 43,7. Consequentemente, a hipótese nula vai conter o inverso da afirmação aqui da hipótese alternativa. Então, aqui igual a 43,7. Então, aqui trata-se de um teste bilateral, né? Teste bilateral. Lateral, né? Bilateral. Bom, então, logo nós vamos consultar a tabela para achar o Q quadrado da esquerda e o Q quadrado da direita. Eu, como sou um cara, assim, mais atrapalhado, eu gosto de desenhar. Talvez a cabeça de vocês esteja funcionando melhor, vocês durmam melhor, coisa do tipo. Então, vocês talvez nem precisem desenhar, mas eu gosto de desenhar para ajudar o meu cérebro. Enfim, vamos lá, né? Então, se é um teste bilateral, por que eu sei que é bilateral? Olha aqui na hipótese alternativa, não tem nem um sinal de maior, indicando que seria um teste unilateral direito, nem o sinal de menor, indicando que seria um teste unilateral esquerdo. Tem um sinal de diferente. Então, esse nível de significância vai ser distribuído nas duas caudas aqui da distribuição. Então, você vai ter aqui uma região crítica à esquerda e uma região crítica à direita com a mesma área, embora o desenho aqui não represente muito bem isso. Então, aqui eu tenho uma área 0,025. E aqui eu tenho uma área de 0,025. Bom, então, como é que a gente vai achar isso aí, né? Esses valores críticos, né? Aqui eu vou ter o Q quadrado, left, da esquerda, né? E aqui eu tenho o Q quadrado, right, que é o da direita, né? Então, vamos lá consultar a tabela. O tamanho da amostra é 1, então 80 graus de liberdade. Lembrando aqui, ó, a tabela da distribuição Q quadrado, né? Cada tabela é uma tabela, e daqui a pouco vai ter outra tabela aí para vocês. Acho que vai ser a última, espero, que é a tabela da distribuição F, Fisher. Mas, enfim, uma vez que você pegou o fluxo aí, você vai ter sucesso, né? Então, olha, leia a tabela. Q quadrado, tabela da distribuição Q quadrado. Aqui, na primeira coluna, degrees of freedom, graus de liberdade. Degrees of freedom. Na primeira linha, aqui você tem area to the right of the critical value. Área à direita do valor crítico. Então, quando você pensa aqui nessa figurinha, você quer achar o valor crítico da esquerda. Se a esquerda tem 0,025 de área, então você sabe que a área total é 1, então a área aqui até o final vai ser 0,975, não é isso? Então vamos procurar lá o 0,975 para 80 graus de liberdade, o valor crítico, né? Então, 0,975, está aqui, ó, terceira coluna aqui de valores críticos, para 80 graus de liberdade. Então, isso dá aqui
57,153. Então, 57,153. E a direita aqui desse valor crítico do Q quadrado right, o Q quadrado da direita, você vai ter 0,025. Então tá aqui, 0,025, a direita, porque isso aqui é a área à direita do valor crítico. E os valores críticos estão aqui no corpo dessa tabela. É bem diferente de uma tabela, por exemplo, da distribuição normal padronizada, em que no corpo da tabela você tem áreas e não valores críticos. Você vê que cada tabela é uma tabela. Então, 0,05. Tá aqui, né? Acho que é isso, né? 106,629. Então, 106,629. Deixa eu apagar aqui. Opa. Cadê? 106,629. 106,629. Aí eu preciso apagar. Eu vou apagar esse aqui que eu tinha colocado só para ilustrar. Agora está meio lento aqui meu caderninho. Isso aqui eu tinha colocado só para ilustrar, para vocês saberem como usar a tabela. Uma vez que você tem os valores críticos, você precisa agora obter a estatística de teste. Então vamos lá. Estatística. Acabei com as linhas aqui do meu caderno de teste. Então, essa estatística de teste é a estatística aqui quadrado, vai ser n menos 1, desvio padrão ao quadrado, ou variância amostral, e aqui embaixo a variância populacional alegada. Então, n menos 1 dá 80, né? 80, que multiplica. O desvio padrão está aqui, 52,3, 52,3 ao quadrado. E aqui embaixo, 43,7. 43,7 ao quadrado. Então, vamos ver quanto vai dar essa estatística de teste. Então, 52,3 ao quadrado, igual. Dividido por 43,7 ao quadrado, vezes 80. Olha, pelas minhas contas, deu 114,58. E isso aqui cai na região crítica. Vai cair aqui mais ou menos. Cai na região crítica. Então, portanto, nós rejeitamos a hipótese nula. Rejeitamos a hipótese nula. Rejeitamos a hipótese nula. Então, novamente, olha, vamos rever aqui qual é o problema, até para podermos expressar direito a nossa resposta, né? Então, a Stewart Aviation Products Company utiliza um novo método de produção para fabricar altímetros de aviões. Uma amostra aleatória de 81 altímetros acusou erros com desvio padrão de 52,3. Esse é o desvio padrão amostral, né? Ao nível de 0,05 de significância, teste a afirmação de que a nova linha de produção tem erros com desvio padrão diferente de 43,7, que é o desvio padrão do método de produção anterior. Se o desvio padrão parece ter mudado, você acha que o novo método é pior ou melhor que o antigo? Então, a hipótese nula é que o desvio padrão do novo método é igual ao do antigo, né, 43,7, só que essa hipótese nula foi rejeitada, porque a estatística de teste caiu na região crítica. Então, efetivamente, existe uma diferença nessa variabilidade usando o método novo de produção dos altímetros. Então,
os dados amostrais apoiam a afirmação de que o novo método de produção de altímetros tem um desvio padrão diferente de 43,7. O problema é que esse desvio padrão do método novo é significativamente maior que 43,7. E isso é problemático, né? Porque você quer um altímetro para usar no avião, é melhor que ele tenha uma precisão maior, né?